Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Godoy, e quais, sob a tua perspectiva das tuas pesquisas, quais são os impactos da ideia da morte de Deus? Joia, joia. Quando o Nietzsche profere essa sentença, lá na Gaia Ciência, e depois ele continua explicando isso lá no Aforismo 343, ele vai dizer que o Deus ao qual ele se refere é o Deus cristão. Ele diz com todas as letras isso aí. Às vezes as pessoas, alguns estudiosos querem passar, eu percebo, querem ficar passando pano para o Nietzsche. Geralmente quem passa pano para o Nietzsche é quem sai do ambiente mais confessional e vai estudar. Eu percebo que esse pessoal quer passar muito pano para o Nietzsche, dizendo, como, por exemplo, essa ideia de que o Nietzsche não era ateu, a ideia de que, por exemplo, ele queria, na verdade, melhorar a religião. Não, o Nietzsche era ateu, tem escrito dele disso, tem correspondência dele disso. O Nietzsche ele não queria melhorar religião nenhuma, ele queria extirpar a religião do debate público ou da vivência humana. Mas o que acontece é que houve um efeito colateral de tudo isso. Ou seja, o Nietzsche, com toda essa crítica, com toda essa contundência, com toda essa ferocidade, principalmente no livro No Anticristo, por exemplo, que ele vai dizer que o mal da humanidade veio, sobretudo, com a cristianização da coisa, né? Mas o que acontece é que, com tudo isso, o Nietzsche ele ajudou e tem ajudado em muito a, entendo eu, haver uma espécie de medida depuradora da experiência religiosa contemporânea. Então, sobre os impactos de tudo isso, o que nós podemos dizer? Esse tempo ainda não se sabe ao certo o que é, mas muita gente tem pistas do que seria. Então, em termos conceituais, já se fala nesse tempo como sendo pós-moderno, usam, por exemplo, o termo modernidade tardia, hipermodernidade, ultramodernidade, o Bauman usando modernidade líquida. E a compreensão que se tem desse tempo como pós-moderno é uma compreensão que vem, inclusive, de um autor que se chama, um francês, que se chama Jean-François Lyotard. Então, Jean-François Lyotard ele tem um livro que se chama A Condição Pós-Moderna. Eu acho que eu estou com esse livro por aqui. A Condição Pós-Moderna. Peraí, puxa para trás só um pouquinho. Qual que é a editora dele? A editora? Deixa eu ver. Já está na frente aí. Está aqui, José Olímpio Editora. Ok. José Olímpio Editora. Então, o que acontece? Por que eu cito aqui o Lyotard? Porque esse tema da pós-modernidade, segundo o Lyotard, numa compreensão que ele possui, ele vem principalmente, e ele demonstra uma incredulidade acerca das metanarrativas que dirigiam e norteavam a vida em sociedade. Então, o que seriam essas metanarrativas? A religião é uma delas, a política é outra, pode-se dizer que a ciência também, a própria razão filosófica, em termos políticos, ideologias, socialismo, capitalismo, todos esses ismos aí, que se propunham ter uma chave de compreensão e de explicação da realidade, o Lyotard, então, vai dizer que esse tempo pós-moderno ele é um tempo de incredulidade a todas essas metanarrativas e que isso... Isso é Nietzscheano? E que isso pode-se dizer que nasceu com o Nietzsche. Por quê? Porque o Nietzsche era o seguinte: para o Nietzsche, não tinha socialismo, não tinha capitalismo, não tinha religião, não tinha nada nesse sentido. Ou seja, aquela razão filosófica, aquilo que os iluministas, por exemplo, que eles endeusavam a razão filosófica como sendo aquela que traria respostas e paz para toda a humanidade, e de repente vem um século
um século XX e acaba com tudo isso por conta das guerras que aconteceram, ou seja, por conta do uso da própria razão tecnológica, né? Então houveram guerras e tudo mais. Então, quando esse projeto ele fale, esse projeto da razão tecnológica, filosófica e tudo mais, científica, quando esse projeto fale e a falência disso é exposta e traduzida pelas guerras, pelos genocídios aí, seja usando termos políticos, seja à direita, seja à esquerda, o que acontece é que, então, isso bagunça a cabeça, sobretudo do homem ocidental. Porque, veja bem... Godoy, Oi. dá a impressão que chegou um cara e chutou as fundações do pensamento ocidental, não só ocidental, saiu chutando tudo. Sim. E foi visionário, porque viria a acontecer logo após a morte dele. Sim. Exatamente. O Nietzsche era, não vou dizer aqui um palavrão, mas o Nietzsche era o cara. Pode falar um palavrão. Ele era foda. Com PH, né? Isso. Por quê? Pelo seguinte, claro, o Nietzsche ele era muito presunçoso, obviamente, né? Geralmente os filósofos são muito presunçosos. Você pega, por exemplo, os escritos do Descartes, do Kant e tudo mais, pega os escritos, por exemplo, do Hegel, enfim, todos eles, os proeminentes, você vai perceber sempre em algum momento do texto ali eles dizendo, olha, até aqui tiveram uma compreensão equivocada da coisa, agora eu vou apresentar para vocês aquilo que é o certo. Né? Todos, sem exceção. O Descartes era assim. Ou seja, eu sou o cara. Exatamente. O Descartes era assim, o Hegel era assim, o Kant era assim, essa galera toda era assim. Né? Agora, o Nietzsche era esse cara, mas era escancarado. Quando você pega a biografia dele, Et Homo, né? Et Homo, que significa eis o homem, que foi o dito, né? Lá naquele contexto lá de Jesus, ali sendo crucificado e tudo mais. Né? Então, eis o homem, Et Homo, que é uma autobiografia do Nietzsche, nossa, ali o Nietzsche, ele rasga a seda para ele mesmo de uma maneira assim que você fica até meio encabulado. Falei, caramba, né? Mas você, o fato você fica encabulado por ele, né? Exatamente. Falei, poxa, mas como você vai escrever um negócio desse? Mas tirando essa parte, o Nietzsche, então, ele mesmo se intitula como um profeta, né? Um profeta que está dizendo sobre aquilo que aconteceria, pelo menos aí no destino dos próximos 2 séculos. Peraí. Isso é extremamente interessante. Ele se intitulava como um profeta e ele falou que aconteceria nos próximos 2 séculos. Isso. Ele foi visionário, cara. Sim, ele era o cara. Né? Cara, em pleno século, ele tinha razão de falar que era o cara. Ô, Godoy, espera um pouquinho, desculpa te interromper, porque até agora, assim, nos poucos aí que eu entrevistei, que eu quero entrevistar muitos outros pesquisadores do Nietzsche, assim, até agora ninguém tinha falado que ele tinha deixado claro, explícito, que ele estava, entre aspas, profetizando, antecipando o que viria a acontecer no século XX e XXI, que a gente está correndo agora. Agora está mais acelerado, né? As mudanças, essas quebras de velhos conceitos, está acontecendo de uma forma mais acelerada, né? Sim, exatamente. Ele antecipou, hein? Perfeito. Ele diz isso especialmente, tudo isso que eu estou te dizendo acerca desse destino do Ocidente, do que aconteceria, isso em relação ao niilismo, isso daí especialmente consta na obra dele a vontade de potência, né? A vontade de poder, que essa aqui é uma edição muito boa, inclusive, né? Uma edição muito boa, dá contraponto. Então, aqui, por exemplo, ele começa... Aqui, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, né? O contexto do niilismo europeu, das consequências disso, do destino aí para os próximos séculos, enfim. Então, ele, de fato, acertou muita coisa. Então, voltando ali ao assunto para fechar, né, essa parte, esse tempo pós-moderno, segundo a compreensão do Jean-François Lyotard, de que há uma incredulidade a essas metanarrativas.
Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.